Vamos lá, pessoal. Agora mudamos de assunto. É o assunto assim. Lembra aquela. Eu comentei com vocês, são 5 questões na prova de direito empresarial. Uma questão cai a parte geral. Essa questão que cai da parte geral engloba aqueles assuntos empresário, ponto comercial, trespasse. Na segunda questão, nós temos direito societário, sempre, na grande maioria das vezes limitado a SA, o terror de todo candidato, à carteirinha da ordem. Depois nós temos uma questão que envolve títulos de crédito, normalmente cheque, promissória, duplicata ou letra de câmbio, são os títulos mais comuns nesses casos. Depois nós temos uma questão que envolve recuperação de empresa ou falência, sempre assim, essas 4 são batata, está marcado já na prova. Só que tem uma quinta questão que é meio rotativa. Tem caído muito contrato empresarial. Na verdade, contrato são os mesmos contratos do direito civil aplicado aqui no direito empresarial, ou alguns contratos diferentes, como é o caso da franquia, do leasing, coisas assim, do arrendamento mercantil, fatorização, contrato de factoring, são possibilidades aí. Agora, existe aí um outro tema que também costuma aparecer nessa questão rotativa. Ultimamente com menos frequência, mas tem grande chance de aparecer, que é o tema propriedade industrial. A propriedade industrial, como a falência, como a recuperação de empresas e a falência, ela tem uma vantagem. Ela tem uma lei simples de ser estudada. E se vocês aceitam dica do prof, eu aconselho vocês a pegarem ali os 20 primeiros artigos da Lei 9.279 e dar uma lida, que são os artigos que mais caem quando aparece. E normalmente as questões que envolvem a Lei 9.279 são questões que trazem texto de lei como resposta. Então, às vezes, você nem lembra ao certo, mas você bate o olho e fala, eu já li isso em algum lugar. Então, já é uma boa indução para responder aquela questão. O já li isso em algum lugar significa que se você já leu, como texto de lei é a grande maioria das respostas, se você leu a lei, você vai conseguir achar esse resultado. Então, se você não tem tempo, está em cima da hora, está com muita coisa acumulado, tem muitas outras coisas para ler, aconselho que vocês leiam pelo menos os 20 primeiros artigos da Lei 9.279, que é a lei que trata de marcas, patentes, desenho industrial e ainda traz o lampejo ali na concorrência desleal e denominação de origem. Mas marcas, patentes, desenho industrial e o modelo de utilidade dentro das patentes tá lá, você precisa saber, porque de vez em quando aparece na sua prova. Então vamos começar a analisar algumas questõezinhas aí sobre propriedade industrial? Vamos lá na tela, dá uma lidinha aí. Sobre o desenho industrial e seu registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, assinale a afirmativa correta. Só lembrando, nome empresarial nós já comentamos, registro na junta, no caso da marca, registro no INPI. Por isso a proteção da junta comercial é estadual, por isso a proteção do nome feito na junta comercial é estadual e o da marca é nacional. Então, letra A, é registrável como desenho industrial qualquer obra ornamental de caráter puramente artístico ou o conjunto ornamental de linhas e cores que pode ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração. Gente, uma explicaçãozinha antes de eu falar, porque tem um detalhe que fez com que essa questão ficasse errada. Quando a gente fala em propriedade intelectual, gênero propriedade intelectual, a gente subdivide isso em 2 espécies. Vamos ao quadro, eu vou fazer uma tabelinha com vocês para explicar isso. Quando a gente fala aqui da propriedade intelectual, nós vamos ter 2 espécies dessa história. Nós vamos ter aqui o direito autoral e a propriedade industrial. A propriedade industrial é aquela que tem aplicação industrial. Aplicação, tem interesse industrial. O direito autoral é aquele que não precisa ter aplicação industrial. Não precisa ter aplicação industrial.
Aqui na propriedade industrial, nós estamos lá na Lei 9.279. Aqui no direito autoral, nós estamos na Lei 9.610. Aqui é direito civil, aqui é direito empresarial. Aqui no direito autoral, nós estamos falando no direito do autor, a autoria e a titularidade. Nos dois casos, nós temos o direito do autor e os direitos conexos, que é do intérprete, da pessoa que fez a adaptação, etc. Aqui na autoria faz parte do direito de personalidade, ter o nome vinculado, com todas as características dos direitos da personalidade, e a titularidade, que na verdade é um direito patrimonial. Essas são as características do direito autoral. Na propriedade industrial, nós já estamos falando aqui de marcas, patentes, o design, que é o desenho industrial, que é a nossa questão, e denominação de origem. Esse é o básico, assim, é o desenho. Se a gente fosse olhar um desenho geral sobre o gênero propriedade intelectual, o desenho seria mais ou menos essa bagunça que eu fiz aí no quadro. O que eu quero que vocês entendam aqui que é importante? Propriedade intelectual é tudo aquilo que surge do intelecto. É gênero, bem genérico. Se tem aplicação industrial, aquilo vira propriedade industrial. Se não tem aplicação industrial, é direito autoral. Se eu faço meia dúzia de desenhos num caderno, que eu acho interessante, um grafite no muro, tudo isso é direito autoral. E lembrem-se, direito autoral não precisa de registro. Se você quiser registrar, pode, mas não é o registro que te dá a proteção. O que te dá a proteção é a exteriorização. Quando você fala, quando você desenha, você não pode... Pensou, não adianta. Desenhou é seu, desde que você tenha provas de que você fez aquilo antes de todo mundo, de que a invenção é sua, no caso do direito autoral. E uma das formas de você provar é o registro. Então, o direito autoral você pode registrar, se quiser. Aquilo não tem aplicação industrial. Se você escreve um livro, você tem direito autoral sobre o livro. Agora, se você inventa uma nova impressora mais eficiente para imprimir esse livro, isso já vem para a propriedade industrial, porque é uma invenção que tem aplicação industrial. Perceberam a diferença? Direito autoral, aquilo que não tem aplicação industrial, propriedade industrial, o que tem aplicação industrial. E tem um negócio que fica no meio do caminho. Lembrando, direito autoral não precisa de registro. Pode, existe o registro, mas não é obrigatório. Propriedade industrial precisa do registro. Só é titular quem registra. E o titular é quem registrou primeiro. É essa a lógica da propriedade industrial. No meio do caminho, tem um negócio que já apareceu na prova da OAB, que é a lei de softwares. A lei de softwares, a lei de softwares diz que apesar do software ser tratado como direito autoral, ou seja, na verdade o que é protegido no software é o seu código-fonte, como se fosse um livro, o registro é feito no INPI. Então ele, na verdade, tem um regime misto. Conceitualmente é direito autoral, formalmente está no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então ele tem regras próprias. Tudo bem? No caso do desenho industrial, e aí é que entra o detalhe do item A, o desenho industrial é um conjunto de linhas e cores que você aplica a um determinado produto. Exemplo, um carro mais bonito. Você deixa ele mais bonito para que as pessoas queiram comprar. Então não pode ter característica exclusivamente ornamental, artística. Não é isso. Se for, não vai ter aplicação industrial, vai ser direito autoral, uma obra de arte, um quadro, algo que é bonito. Deu para entender a diferença? Então vamos lá no item A para vocês verem. É registrável como desenho industrial qualquer obra ornamental de caráter puramente artístico. Não, isso aqui é objeto de direito autoral. Todo o resto está correto. Conjunto ornamental de linhas e cores que pode ser aplicado a um produto.
proporcionando resultado visual novo e original na configuração externa. Tá perfeito até aí. O problema entra no puramente artístico. Então não pode ser o item A, que isso não é objeto de desenho industrial. Vamos lá no item B. O registro de desenho industrial vigorará pelo prazo de 20 anos, contados da data do depósito, prorrogável por até 2 períodos sucessivos de 10, desde que seja requerida a prorrogação durante o último ano de vigência. Gente, esse negócio foi uma sacanagem do tamanho do mundo, porque o prazo de proteção do desenho industrial, ele é todo cheio de firula, sabe? Tem um primeiro prazo, mas não é esse o prazo, não é esse o prazo. Nós vamos explicar depois. Toda propriedade industrial você tem que registrar antes de acabar o prazo. Não pode deixar, você tem que renovar antes de acabar o prazo. Então isso não é específico do desenho industrial. Se você tem a marca, a patente, 20 anos, a patente não renova. Ponto. Marca, 10 anos, com 9 anos, 11 meses, 29 dias você pode renovar. Completou 10, não renova mais. Aí é um novo registro. É diferente. Agora esse aqui não. Esse aqui você tem um período maior e 3 renovações pequenininhas. E acabou. Você não tem como renovar mais. Mas o total do período não é 20 anos. Esse é o período da patente. Então não é aqui o nosso item B. Mas é uma sacanagem pegar, porque isso pressupõe que você esteja decorando o prazo, o que não é o objetivo, né? Vamos lá no item C. A ação de nulidade de registro de desenho industrial será ajuizado no foro da Justiça Estadual do domicílio do titular do registro, devendo o INPI ser notificado da propositura da ação para avaliar se tem interesse ou não em intervir no feito quando não for autor. Ô, gente, o INPI não escolhe. E se o INPI vai participar, não é na Justiça Estadual, é na Justiça Federal. Não tem essa história dele escolher se quiser. Então não pode ser esse item. Mas vamos analisar é isso, vale para tudo, não é só para desenho industrial. Vamos lá no item D. O pedido de registro que não atender às condições estabelecidas pelo INPI, mas contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser recebido desde que sejam cumpridos em 5 dias as exigências do INPI. Essa é a nossa questão correta, a letra D, e conforme eu havia falado para vocês, mais uma vez a questão foi nada mais do que um copia e cola do texto da Lei 9.279. Tudo bem que não foi dos 20 primeiros artigos, porque desenho industrial está depois, mas foi um copia e cola. Então, se você lê a lei, você lembra mais ou menos dessa história, já respondeu a questão sem grande dilema. Então, a nossa questão aqui foi a letra D, né? Os erros que a gente já analisou, o problema da justiça estadual e do interesse ou não de intervir no feito. Se ele intervém, não tem como ser justiça estadual, o caráter puramente artístico e o prazo errado no item B. Aí os trechos da 9.279, não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. O registro vigorará pelo prazo de 10 anos, primeiro prazo, depois mais 3 períodos de 5. Então lembrem, 20 anos é o prazo da patente e não é renovável, uma vez só. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. E o 103, o pedido que não atender formalmente ao disposto, cópia, na verdade, do que foi no nosso item D, a nossa resposta. Por isso eu falo para vocês, se tiver com tempo sobrando, está no ponto de ônibus, está dentro do ônibus, está esperando o médico, tá alguma coisa, abre a Lei 9.279, dá uma lida, tá? Aproveita, dá um upgrade nesse direito empresarial. Questão 2 na sua tela. A respeito das invenções ou modelos de utilidade, quando a gente fala de invenção, estamos falando de patentes. É correto afirmar que, letra A, podem incluir os programas de computador em si. Nós já falamos, programa de computador é um híbrido com lei própria. Podem consistir em técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos. A Lei 9.279 exclui as técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos. Bastam atender aos requisitos de novidade e atividade inventiva. Aqui o que derrubou foi o bastam. A novidade e a atividade inventiva são requisitos.
Mas não basta, não são só os dois requisitos. E letra D são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, que seria aí a nossa questão correta, o item D. Gente, lembrem que a patente, regra geral, ela tem 3 requisitos básicos. Mas não é só. Você precisa que seja algo novo, você precisa ter uma atividade inventiva, claro. O que é ter uma atividade inventiva? Aquilo não surgiria naturalmente. Se você esperar na natureza, aquilo vai acontecer? Não, não vai. Para acontecer, alguém tem que intervir naquilo. Tudo bem? Então vamos ver as explicações aqui dos nossos itens. Não se considera invenção nem modelo de utilidade os programas de computador em si, tem regulamentação própria. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal, também não podem ser registrados. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva, que são os requisitos que o item C apresentava, e aplicação industrial, até porque se não tiver aplicação industrial, nem propriedade industrial é. E o artigo 11, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, que foi o nosso gabarito, foi a nossa questão correta lá na nossa questão número 2 de propriedade industrial. Tranquilo? Acho que dá para ter uma ideia aí de como é que as coisas funcionam, né? Dá para ter uma ideia aí do funcionamento da Lei 9.279. Mas eu acho que vocês estão vendo de forma bem clara que toda vez aparece texto de lei. Copia e cola da lei. Bem simples, bem direto, sem grandes dificuldades. Certo? Vamos lá para a próxima questão. Então, questão 3. O assunto da questão 3 é licença compulsória. Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. A gente fala muito de vez em quando em tal de quebra de patente. Não existe quebra de patente. Existe a licença compulsória. Em algumas situações, abuso de poder econômico, a não produção, a não capacidade de produção suficiente, por exemplo, o medicamento dá um surto, o laboratório não consegue produzir suficiente, o INPI pode licenciar compulsoriamente, por exemplo, um outro laboratório para produzir. Então ele vai pegar aquela licença, porque o que é a patente? É um direito de exclusividade. Só você ou alguém licenciado por você pode produzir isso. A partir do momento que você tem uma licença compulsória, o Estado está dando o direito de que outra pessoa copie, mesmo que você não tenha autorizado. E é isso que a gente costuma chamar de quebra de patente, mas não é uma... A patente ainda está lá. Tanto é que a pessoa que está sendo licenciada compulsoriamente paga royalties ao que ela está produzindo. Então é uma licença compulsória. Licença compulsória, vulgarmente conhecida como quebra de patente. Vamos dar uma olhada nos itens. Sobre a licença compulsória, assinale a afirmativa correta. É a hipótese em que o Estado outorga o direito de patente ao autor da invenção sem a sua iniciativa. Gente, primeiro que sem iniciativa ninguém recebe patente de nada. Tem que ter iniciativa. Você não pede, não ganha, não tem jeito. Então eu não vou te obrigar a ter um registro que você não quer. É cabível sua concessão se a comercialização não satisfizer as necessidades do mercado. Vamos deixar essa separada, que tudo indica ser a nossa opção. Pode ser concedida com exclusividade a critério do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Me parece meio ditatorial esse item C. E o item D é admitido sublicenciamento com a concordância prévia do licenciante. Gente, é um negócio esquisito, assim, sublicenciamento, licenciante, é um negócio meio assim... Eu posso até ter várias licenças compulsórias, mas sublicenciamento não. Sublicenciamento não. Então, dentro do que a gente discutiu, a questão que a gente tira como questão correta aqui é a questão letra B de bola, é o nosso gabarito. Cabível sua concessão se a comercialização não satisfizer as necessidades do mercado. Um dos exemplos que eu usei, um surto, preciso de um medicamento, esse medicamento não está sendo produzido a contento pelo laboratório, obviamente, eu vou licenciar outro laboratório para que esse laboratório possa comercializar de forma satisfatória. Às vezes o laboratório se recusa, ou um produtor, um dono de patente se recusa a produzir aqui. Nós vamos licenciar compulsoriamente. Essa licença compulsória, inclusive, pode ser provisória. Só durante o surto daquela doença que o laboratório não consegue produzir. Perfeito.
acabou o surto, acabou a licença compulsória. Tranquilo, gente? Propriedade industrial tem chance de cair? Tem. Eu acho que 3 por 1 a chance de cair, 1 por 3, né? 3 por 1 significa tem 2 possibilidades de não cair e uma de cair. Tá? Não é um assunto que aparece em toda a prova, mas a cada 3, 4 provas, propriedade industrial está aparecendo aí. Então vale a pena dar uma atençãozinha para a Lei 9.279. Encerramos mais um bloco, encerramos propriedade industrial. Tem muito mais de onde vieram essas. Aconselho que vocês deem uma procurada, deem uma olhada. Marcas, patentes, desenho industrial, vale a pena para que a gente não tenha uma surpresa na hora da prova. Até mais, galera!